was no water because it was cut off from Turkey. They put dams on the river and cut off supplies. O rio Eufrates é o rio mais longo da Ásia Ocidental. O rio passa por 3 países, Iraque, Síria e Turquia, enquanto a sua bacia é compartilhada por 5 países com uma população total de 23 milhões de pessoas. Mas as coisas não parecem boas para o rio. Os cientistas estão chocados com a rapidez com que ele está desaparecendo. Mais grave do que o declínio do fluxo de água são profecias associadas à secagem do Eufrates nas principais religiões do mundo. Muitos cristãos estão de olho no rio Eufrates, que está praticamente seco e tem um versículo bíblico relacionado com ele que menciona 4 anjos caídos depois que ele secou. Então o histórico rio Eufrates está secando por causa do iminente cumprimento das passagens do Apocalipse ou há outro fator que devemos estar cientes? E o que isso significa para o destino da humanidade? Fique por aqui até o final para descobrir tudo sobre esta última revelação. Muitas civilizações prosperaram ao longo das margens do Eufrates, particularmente nos tempos antigos. Uma de suas civilizações mais notáveis foi o Império Mesopotâmico. A região do crescente fértil da antiga Mesopotâmia está localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Essa parte do mundo é hoje conhecida como Iraque. O rio é o mais longo da Ásia Ocidental, estendendo-se por 1.740 milhas. É originário da Turquia Oriental e corre para o Golfo Pérsico. Pelo caminho, ele passa pela Turquia, Síria e Iraque. O rio Eufrates flui através de uma variedade de zonas de vegetação. Apesar de milênios de ocupação humana terem alterado significativamente a paisagem na maioria das áreas da bacia do Eufrates, remanescentes da flora antiga sobrevivem. Embora possa ter sido difícil de acreditar dado o estado atual do rio, este trecho do rio já foi um modelo de gestão da água da Babilônia. Enquanto marchava através da Babilônia, o exército de Ciro o Grande veio aos canais construídos entre o Tigre e o Eufrates para fazer circular as águas deste último, que de outra forma afogariam todo o país adjacente quando a neve derretesse nas montanhas armênias. Grandes canais do tamanho de rios corriam paralelamente ao Tigre e ao Eufrates, e dezenas de outros cruzavam o vale conectando os 2 riachos. Não havia uma única parte do país que não estivesse bem regada. Os canais também eram utilizados para o transporte de culturas. O rio também foi utilizado por guerreiros religiosos para espalhar o Islã por todo o Oriente Médio. O genro do profeta Muhammad, Ali ibn Abi Talib, transferiu a capital do seu califado de Medina para Kufa, no Eufrates, ao sul da Babilônia, em 656 d.C. O trigo fértil de Kufa, a palmeira tâmara e o arroz e outros campos de cultivo estendidos por milhas em ambas as margens. Durante milênios até os dias de hoje, o Eufrates tem estado no coração da identidade de muitas cidades iraquianas. Vejamos, por exemplo, Faluja, cuja localização estratégica no rio atraiu uma série de invasores, desde os persas até os romanos, que atacaram Faluja no século III d.C. No caminho para o Mediterrâneo, caravanas da Arábia pararam em Faluja para dar água aos seus camelos no rio. No entanto, as previsões dos especialistas para o rio são sombrias. De acordo com pesquisas do Ministério da Água do país, os rios Eufrates e Tigre no Iraque secarão dentro de 2 décadas se nenhuma ação for tomada. Infelizmente, esses 2 rios constituem até 98% do abastecimento de água de superfície do Iraque. De fato, o Iraque pode se tornar uma terra sem rios até 2040. Mas o que exatamente está causando a seca do rio Eufrates? É uma situação complicada, mas as mudanças climáticas, os conflitos e a construção indiscriminada de barragens em nações vizinhas levaram a uma crise hídrica que ameaça a subsistência de milhões de pessoas na região. Berkeley Earth, uma organização sem fins lucrativos situada na Califórnia que se concentra na pesquisa climática, afirma que as temperaturas anuais do Iraque estão aumentando a cerca do dobro da média global. O mundo aqueceu em média 1,3 graus Celsius desde o final do século XIX, enquanto o Iraque aqueceu em média 2,5 graus Celsius. O elemento humano das questões do Eufrates, por outro lado, começa mais de 1.000 quilômetros rio acima, perto da área de captação do rio na Turquia Oriental, abaixo da montanha Taurus. Há anos, o governo turco vem construindo barragens para gerar energia e desenvolver terras agrícolas. A represa Keban, no Alto Eufrates, foi construída em 1974, enquanto que a represa Ataturk foi construída em 1990. Uma iniciativa de 32 bilhões de dólares para construir 22 barragens e 19 usinas hidrelétricas nos rios Tigre e Eufrates vai eventualmente fornecer cerca de 1/4 da eletricidade da Turquia.
Enquanto isso, a Síria construiu a barragem de Tabica, a montante de Raqqa, nos anos 70 e construiu algumas outras barragens no Eufrates e seus tributários antes da guerra civil interromper a construção. O fluxo de água para o Iraque foi cortado em cerca de 2/3 desde que as represas turca e síria foram erguidas nos anos 70. Os iraquianos entraram em conflito com ambos os vizinhos durante décadas ao longo da sua justa porção de água. Quando a Turquia e a Síria canalizaram o rio Eufrates para uma série de reservatórios, praticamente secando o riacho a jusante do rio no Iraque, o conflito chegou perigosamente perto de explodir em violência. Em resposta, o governo iraquiano construiu uma rede de canais ligando o Eufrates ao lago Al-Tartar, ao noroeste de Bagdá. O rio Eufrates, de acordo com o Ministério iraquiano, só será enchido até 2035, até 1/3 da sua capacidade original. Quando combinado com a perda de água do Tigre, o Iraque terá uma falta de 80% dos 53 milhões de litros cúbicos que consome a cada ano. Além disso, um recente estudo de satélite da NASA e do governo alemão mostrou que o Eufrates do Tigre perde água subterrânea mais rapidamente do que qualquer outro lugar na Terra, com exceção da Índia. O Iraque foi designado como um dos países que enfrentará um estresse hídrico extremamente severo até 2040 pelo World Resources Institute, uma organização ambiental sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos. As consequências da secagem do Eufrates já estão sendo sentidas pelo povo do Iraque. Segundo as agências de assistência, a atual crise da água no Iraque já está pondo em perigo a vida de pelo menos 10 milhões de pessoas e limitando o acesso a alimentos e energia. A produção de trigo no norte do Iraque pode cair até 70%. Para melhorar a situação, o sistema de irrigação precisaria ser completamente revisado, o que poderia custar entre 60 e 80 bilhões de dólares. Dinheiro que a nação sofredora simplesmente não tem, implicando que a fome é iminente. Além disso, à medida que as barragens falham, o fornecimento elétrico diminui, impactando a operação de hospitais e outras infraestruturas importantes. As pessoas assumiram que esta ocorrência está relacionada ao livro bíblico do Apocalipse, porque existem apenas algumas explicações lógicas para o porquê do rio estar secando. Notavelmente, menos pessoas ficam espantadas com o desenvolvimento, pois acreditam que ele é praticamente inevitável, pois é mencionado na Bíblia. O fato de a profecia bíblica do fim do mundo estar se tornando uma realidade diante dos seus olhos é o que assusta mais as pessoas. Muitas pessoas acreditam que passagens-chave do Apocalipse mostram a importância do Iraque nos cenários de fim do mundo. O rio Eufrates é mencionado no capítulo 16 do livro do Apocalipse. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio, o Eufrates, e a sua água foi seca, para que o caminho fosse preparado para os reis do Oriente, diz o capítulo. O sexto anjo, de acordo com esta escritura, derramou o seu recipiente no rio Eufrates. O conteúdo da tigela fez com que o rio secasse. Decisões anteriores sobre a tigela poluíram ou destruíram a maioria da água no mundo. Este julgamento não pretende manchar ou eliminar o uso desta água. Ao contrário, parece ser a destruição de uma barreira defensiva para permitir a passagem de reis invasores do leste. A Bíblia se refere ao Eufrates como o Grande Rio 5 vezes. Ela indicava a fronteira oriental da herança de Israel. O rio proporcionava alguma segurança para Israel porque era difícil de atravessar e um deserto a oeste separava Israel da terra prometida de Canaã. Ele corre aproximadamente 2.000 milhas em direção à Palestina antes de virar para sudeste, em direção ao Golfo Pérsico. O Eufrates separou o leste do oeste quando o Apocalipse foi escrito no 1º século, e os reinos da China e da Índia estavam além dele para o leste. Os exércitos de Ciro da Pérsia capturaram a Babilônia séculos atrás, desviando o rio Eufrates que corria através da cidade. Eles marcharam até a Babilônia e tomaram a cidade no leito seco do rio. O invasor oriental atravessará o Eufrates, marchará para a Babilônia e entrará na Palestina durante a grande tribulação. Solte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates, diz o sexto anjo com a trombeta em Apocalipse 9, versículo 14. O que isso significa exatamente? Esta é a voz que João ouve emitindo dos 4 chifres do altar dourado, como descrito em Êxodo, capítulo 27, versículo 2. Esta voz dirige o sexto anjo, que empunha a trombeta para libertar os 4 anjos presos no rio Eufrates, que serviu como a fronteira histórica entre a Assíria e Israel. O Apocalipse nos lembra que Deus está em última instância no controle desses eventos, autorizando ou anunciando cada um deles. Nunca é permitido que o mal corra de forma totalmente desenfreada no final dos tempos. Já que eles estão presos, sabemos que são seres demoníacos. Demônios são anjos caídos que frequentemente são escravizados por correntes de escuridão sombria.
O Vale do Eufrates, onde esses 4 anjos estão presos, tem uma história sombria com o mal humano. O primeiro assassinato foi muito provavelmente perpetrado no Vale do Eufrates, perto do Jardim do Éden. Recentemente, circularam rumores de sons misteriosos ouvidos das profundezas do rio de secagem, possivelmente para legitimar esta passagem. Isso fortalece as ideias das pessoas de que os acontecimentos atuais prefiguram a segunda vinda de Cristo para conquistar os seus inimigos e construir o seu reino celestial. As pessoas começaram a expressar as suas preocupações, observando que nunca esperavam ver as revelações fazerem qualquer sentido. Enquanto a profecia bíblica é a ideia mais convincente sobre o rio, outras hipóteses ligam as ocorrências atuais ao longo do Eufrates aos objetivos políticos e às mudanças climáticas. A secagem do rio Eufrates, por outro lado, teve uma consequência imprevista. Achados arqueológicos. Muitos desses locais anteriormente submersos estão reaparecendo quando os leitos do rio secam. O leito do Eufrates revelou 6 eras históricas distintas, incluindo Suméria, Acádio, Assírio, Grego, Bizantino e Islâmico, de acordo com os cientistas. A Síria construiu a barragem do Eufrates em 1968 sem desviar o rio Eufrates e criando lagos no deserto. Como resultado, o lago da barragem, que tinha 100 km de comprimento e 8 de largura, inundou os locais antigos mais importantes do rio, poupando apenas alguns monumentos e relíquias. Há inúmeros cemitérios nesta área, assim como centenas de mosteiros cristãos siríacos. Quando o sol brilha e a água do lago é clara, os cemitérios submersos podem ser vistos claramente. Algumas sepulturas foram descobertas na margem direita do lago no distrito oeste de Raqqa, mas o lado esquerdo não foi estudado tão bem porque é mais rochoso, dificultando o trabalho de escavação. A antiga cidade de Taubes foi descoberta pelas águas do rio Eufrates em Aná, Iraque. De fato, o arqueólogo iraquiano Muhammad Jassim reivindicou o aparecimento de pelo menos 80 monumentos históricos como resultado da diminuição do nível das águas da barragem de Haditha. O Departamento de Antiguidades em Duhak, província iraquiana do Kurdistão, revelou a descoberta de uma cidade Império Mitanni, com 3.400 anos de idade, que surgiu quando as inundações na bacia do rio Tigre recuaram. Zakhiru, uma cidade histórica, foi referenciada em escritos babilônicos. Possui um palácio e vários outros edifícios, bem como uma cerca maciça e textos cuneiformes desenterrados. Os pesquisadores ficaram surpresos com a boa conservação de várias das paredes de lama secas ao sol que estavam debaixo d'água há mais de 40 anos. Isso se deve muito provavelmente ao terremoto que devastou a cidade. As porções mais altas das paredes foram transformadas em escombros, enterrando e protegendo a cidade por milênios. 5 recipientes de cerâmica contendo mais de 100 pastilhas cuneiformes, algumas das quais ainda estavam em seus envelopes de barro, também foram notavelmente bem preservados. A sobrevivência submarina das pastilhas de barro não queimado é considerada um milagre por Peter Pfnauzer, professor de arqueologia da Universidade de Tübingen. A equipe pensa que as tabuletas, algumas das quais poderiam ser cartas, fornecerão mais informações sobre a cidade e o seu povo antigo. Fala pra gente o que você pensa sobre a secagem do rio Eufrates nos comentários abaixo.